Oi, então, essa é uma aula de Excel basicão, para quem está começando, tem aquele medo de mexer com Excel, então, para tirar esses medos e dizer para vocês que é uma ferramenta excelente, que ajuda muito, e eu vou acabar dando um enfoque aqui em banco de dados. Essa aula está sendo gravada, então, a pedido dos alunos da Escola de Medicina da UPF, Universidade de Passo Fundo, ao qual eu sou professora das disciplinas de pesquisa, epidemia, bioestatística, mas estou deixando disponível aqui no YouTube também, que pode ajudar outras pessoas. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês, né, de um Excel aberto, para começar, então, falar algumas coisas bem básicas mesmo, né, isso que eu falei, de quem é a primeira vez que está mexendo com o Excel, ou já mexe muito pouco, tá? Então, assim, primeira coisa que é importante entender, né, que esses quadradinhos aqui são caselas, que a gente chama, né, no Excel. Quando a gente está trabalhando, por exemplo, com banco de dados, a gente vai ter nas colunas aqui, né, na primeira linha representando as colunas, algumas variáveis. Eu vou colocar algumas coisas aqui só para facilitar o exemplo, o ID de identificação de cada pessoa, aqui falando de um banco de dados individuado. Então, sexo, idade, enfim, tá? Bom, digamos que vocês querem aqui no ID, por exemplo, né? Uma dica que facilita, porque assim o Excel ajuda a deixar as coisas mais rápidas. E outra coisa que é importante que todos os programas estatísticos, eles são compatíveis com o Excel para vocês exportarem isso ou enviar para um estatístico fazer as análises dos trabalhos. Então, digamos que vocês, né, que sempre a gente sugere que a gente identifique cada indivíduo do banco de dados para evitar qualquer erro na hora de estar mexendo, né, perder a informação de cada pessoa, e por questões de manter o sigilo, a gente não coloca o nome nem iniciais, a gente dá um número. Digamos que vocês deem número 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, se a gente quiser, digamos, vocês têm um banco de dados lá com 50 pessoas, ao invés de ficar indo 1, 2, 3, né? A gente coloca 1 e 2, então ele vai entender que é para pular de uma em uma unidade. Aqui, ó, quando seleciona as duas caselas, bem no cantinho direito fica um quadradinho, que se a gente passa o cursor aqui do mouse, ó, ele tá um maisinho branco, se eu passo bem ali em cima, ele fica um mais pretinho, né? Então, é só clicar em cima, ó, e arrastar, ó, já tá aparecendo ali 3, 4, 5, ó, e vai arrastando até 50 que eu tinha falado, né? Ó, 45, 46, 47, 50. E aí ele preenche para vocês, tá? Caso vocês queiram, não começa em 1, começa em 1000, por algum outro motivo, alguma identificação, e aí é 1001, desculpa, 1000, 1001, 1002, e assim sucessivamente. Mesma coisa, ele vai entender que é para pular de 1 em 1 a partir do 1000, é só ir arrastando, ó, que ele vai preenchendo. Se quiser pular de 2 em 2, 0, 2, 4, mesma coisa, seleciona, ele vai entender que é para pular de 2 em 2. Tá? Então, facilita muito, agiliza o processo. E também evita a questão de erros, né? Que no digitar a gente pode digitar errado. Outra coisa, por exemplo, dentro de uma casela, se eu quiser editar, né, o que está escrito dentro, seja uma palavra, seja um número. Então, quando vocês estão em cima da casela, deixa eu dar um voltar aqui para ficar o número, tá? Aqui não é 0, é 1. Então, vocês têm várias opções para poder editar a casela. Uma delas, ó, quando vocês estão em cima da casela, sempre aqui em cima, ó, vai ficar o que está na casela, ó, agora 2, ó, ID, sexo e tal. Então, vocês podem ajeitar direto aqui, né, coloca o cursor ali, clica com o mouse, apaga e põe em 1, por exemplo. Tá? Daí, clica na casela do lado ou dá um tab que ele vai indo para o lado. Outra forma é apertar em F2 do teclado. Aí ele ficou, ó, o cursor está piscando aqui dentro da casela,
Vou apagar e colocar o 0, digamos, né? E ainda a outra opção é clicar 2 vezes em cima, aí ele fica editável para ajeitar o que está escrito na casela, se for a necessidade. Outra coisa que eu acho super útil quando está trabalhando com banco de dados, tá? Eu vou puxar aqui mais para baixo para dar um exemplo para vocês, tá? Vamos botar, lembrando que banco de dados é sempre códigos, né? A gente não usa geralmente, né? Não é indicado usar palavras, justamente porque a gente vai passar para um banco de dados. Vou botar um 999. Os meus alunos já sabem, né? O 999 é um valor que a gente usa para um dado faltante, um dado miss. Aí, outro esquema, digamos, eu estou aqui com um banco de dados, tal, estou arrumando ali, ó, se eu quero repetir o mesmo número, por exemplo, eu quero, vai ser 2 até o final, digamos, 2 é sexo masculino. Aí, a mesma coisa, a gente, selecionando só essa casela, ele vai repetir essa mesma palavra, o mesmo número, até onde eu estiver arrastando, ó. Tá, até aqui embaixo, 2. Tá? Daí, digamos que vocês estão arrumando lá um banco de dados do Excel e tem esses participantes de estudo aqui, está em branco a informação. E é porque não tinha informação. Sim, a pessoa não respondeu, ou não tinha na ficha de coleta. Aqui, então, que eu disse, meus alunos estão acostumados com esse valor 999, é um valor que a gente atribui aqui, né, um costume nosso e de vários pesquisadores, que é quando é dado faltante, não existe aquele dado. Aí, para não ficar em branco, né, a gente coloca algum valor. E o 999, ele é escolhido pelo fato de que dificilmente a gente vai ter alguma informação que seja nesse valor 999. Caso isso ocorra, a sugestão é colocar mais um 9, enfim. Então, por exemplo, quando for uma variável categórica, dificilmente a gente vai ter uma variável categórica com 999 categorias, né? Ficaria inviável até fazer análises. Mas, por exemplo, variáveis numéricas. Então, ninguém vai ter 999 anos, 999 quilos, algum valor de algum exame, né? Talvez tenha algum que atinja isso, daí por isso pode-se colocar um número a mais. Tá? Tem também estudos que utilizam outros números para indicar outros tipos de dados faltantes, por exemplo, um pulo. Ao invés de botar 999, coloca 888. Daí as pessoas, né, os pesquisadores, o estatístico já sabe que é um pulo, né? Que, por exemplo, um estudo está perguntando se a pessoa já fumou alguma vez na vida ou é fumante atual. Se ela responder não, ela vai pular para outras coisas. Se ela responder sim, num questionário, enfim, no formulário, ela vai responder sobre a questão do hábito tabágico, entende? Daí fica um pulo para quem respondeu não. Mas aqui, por exemplo, vou preencher 999, quero que todos esses sejam, então é o mesmo esquema que eu mostrei ali do 2. Preenche 999 numa, pega ali naquele quadradinho verde do canto e arrasta até completar ali, tá? Bem, o que eu queria dizer para vocês, né, que é uma coisa que, assim, bem do básico, mas que ajuda bastante também, é congelar a primeira linha. Então, por exemplo, vocês estão trabalhando com vários dados aqui, sei lá, estado, civil, enfim, vou botar qualquer coisa aqui, ó, tem um monte de variáveis, o banco está cheio. Aí, e eu estou preenchendo mais aqui para baixo, daí eu disse, eu não sei o que é essa coluna D. Então, uma forma de facilitar o trabalho é congelar a primeira linha. Então, é só vir aqui, selecionar ela, vir em exibir, congelar painéis. Aí ele já tem aqui, ó, congelar linha superior. Pode ser de interesse congelar também a primeira coluna, daí seria aqui, ó. Então, vou congelar a primeira linha, é o que eu mais uso, e aí, ó, a gente arrasta para baixo e ele mantém ali a primeira linha para a gente saber quais variáveis se refere. E daí, se eu não quiser mais,
É só vir ali, né, selecionar, congelar painéis, desculpem, e vai em descongelar painéis. Daí ele vai tirar essa função. Outra coisa que é importante aqui, ó, quando a gente tem os dados no Excel, acontece muito, às vezes, de dar problema tanto para trabalhar nos dados, quanto, às vezes, para exportar para um programa estatístico, dependendo se a variável ela está codificada, está identificada de formas diferentes. Então, aqui em cima, ó, onde tem ali uns zeros, percentual, tem um geral ali, está aparecendo, né? Isso também é outra coisa, se eu quiser, por exemplo, vamos botar aqui, sei lá, pressão arterial média, tá? PAM. Desculpe, PAM. E aí, eu tenho valores com vírgula, né? Por exemplo, sei lá, 110,5, aí o outro é 112, sem vírgula, mas eu quero padronizar, né? Aí a gente pode selecionar, né, toda a coluna, enfim, e aqui, ó, a gente põe zeros a mais e tira, né? Então, para ficar padronizado é outra função bem básica, mas que acaba sendo útil, porque se eu tirar tudo aqui, ó, ele ficou 111, não, tirou 0,5, e se for de interesse do estudo ser uma numérica contínua, aparecendo uma ou duas casas depois da vírgula, tem como controlar aqui, tá? Uma outra função que eu acho importante, e eu vou abrir um outro banco aqui como exemplo, um banco de uns trabalhos que eu realizo aqui, enfim, eu dei uma modificada para poder usar de exemplo. Olha só, talvez, né, vocês vão pegar um banco e veem que tem alguma coisa estranha aqui, ó. Por exemplo, aqui no ano apareceu uma data, né, bem estranha, 1905, tá? Então, observem aqui comigo, eu vou clicar nessa primeira data e ali em cima, ó, tava, ó, ano tá geral, esses números aqui tá geral, só que aqui, ó, tá data. Então, é porque ao invés de colocar geral ou número, ele tá como data. Então, se a gente vem aqui e coloca geral, ó, ele volta a ser o ano. Então, tem que cuidar que isso às vezes dá uma desconfigurada, ou às vezes quando vocês baixam, por exemplo, de um Google Forms ou algum outro formulário eletrônico, tem que ter esse cuidado, tá? Eu também sugiro sempre, pessoal, que vocês baixarem, né, um banco de dados que vem, assim, de um programa diferente do Excel, por exemplo, esses formulários eletrônicos. O ideal é selecionar tudo, tá? Veio lá aquele banco grandão, dá um copiar, e daí, né, vai abrir lá um Excel novo. Eu vou botar aqui numa outra planilha, mas só para facilitar. E aí, clica com o botão direito e na hora de colar, cola aqui somente valores. Que daí ele não tem, assim, diminui a probabilidade de erro de aparecer lá umas coisas estranhas, aparecer como data, ou o programa estatístico dá uma bugada, às vezes, porque ele não entende o que que é. Aí cola como valores. Observem aqui comigo, ó, olha que estranho que ficou isso, né? Parece uma fórmula, tem uma letra, tem um mais. Isso é porque o número é muito grande. Aí a gente pode abrir, né? Fazer com que fique maior. Eu vou aumentar aqui para vocês enxergarem, ó. Ó, ele mudou os outros também, ó, porque está muito pequena essa casela para o número que é a população brasileira, né? No caso aqui dessa informação. Então, uma forma de abrir é vir aqui, ó, lá em cima onde tem o A, B, C, bem no risquinho aqui do lado, ele, quando vocês passam o cursor, ó, ele tá uma flechinha para baixo, aí ele fica uma barrinha com duas flechas. Dá um duplo clique aqui, ó, ele abre, para ficar do tamanho da maior informação. Então, aqui, ó, por exemplo, óbito CA traqueia, ó, ele está ocupando a casela D. Se eu botar aqui, sei lá, vou botar idade.
ó, ele vai ficar, ó, estranho aqui, ó, tu não consegue enxergar todo o nome, a não ser que clique em cima. Daí a mesma coisa, ó, clica 2 vezes, ele vai abrir, ficando no tamanho da maior informação, tá? Ou também dá para arrastar, né? Eu quero diminuir, ó, arrasta, quero aumentar, arrasta. Enfim, tem várias formas de se fazer isso. Tá? Então, essa outra dica. Vamos ver, separei mais a dica. A questão de fórmulas, né? Fazer soma. Então, assim, as fórmulas, tem vários já que vem meio pronto, assim, para o Excel que ajuda. Eu uso bastante soma, né? E, enfim, taxa de mortalidade, por exemplo. Então, tudo depende, assim, o que a gente quer. Tem coisas que a gente pode pedir para o programa estatístico, mas muitas vezes já facilita fazer aqui, porque daí aqui a gente pode fazer gráficos também. Então, aqui, exclusivamente nesse pedacinho do banco de dados, é um banco de dados no estudo ecológico, né? Então, até por isso que a gente tem nas linhas, tem o ano, e aqui eu tenho uma informação, que é a população, e aqui os óbitos por câncer de traqueia, tá? Um exemplo. Digamos, e aqui é uma década, né? Que eu quero saber qual foi o total de número absoluto de câncer de traqueia, isso é dado do Brasil, tá? Morte prematura, tá? Só para, talvez alguém e ache um número estranho, mas é mortes prematuras, então, que são de pessoas entre 30 e 69 anos, porque se pegar toda a população vai dar um número maior. Eu quero saber, nessa década, quantos óbitos ocorreram no Brasil, em número absoluto. Então, se a gente selecionar aqui, ó, e quiser só saber o valor sem fórmula nenhuma, se vocês observarem aqui embaixo, ó, ele dá várias informações já, ó. Ele dá a média, ele dá a contagem, quantas caselas são, né, 10 caselas, e a soma. Então, aqui deu 143.977. Agora, se eu quero deixar a soma aqui para usar para alguma fórmula, alguma informação, aqui ele já tem prontinho, aqui tem o símbolo da soma, né? Aí a gente só clica aqui, ele vai dar o total aqui embaixo, tá? E aí, pessoal, para fórmulas, que dica que eu dou, tá? Então, se forem fórmulas fáceis, básicas, toda fórmula no Excel vai começar com símbolo de igual. E se vocês precisarem, assim, dividir, vai ter uma soma, depois vai ter uma divisão, vocês podem ir dividindo entre parênteses, né? Botando soma, entre parênteses, aí põe uma divisão, enfim. E a outra dica que eu dou, pessoal, que isso vai servir tanto para fórmulas quanto para gráficos, procurem no YouTube. Como que eu faço a fórmula do IMC no Excel? Com certeza vai ter muitos vídeos explicando isso para vocês. Então, isso facilita, porque, assim, é uma gama tão grande de fórmulas que a gente pode conversar aqui, que eu acho que vale mais a pena vocês procurarem por necessidade. Mas eu vou mostrar uma fórmula que é calcular a taxa de mortalidade, né, enfim, da letalidade por essa, no caso aqui é mortalidade, tá? Taxa de mortalidade por câncer de traqueia no Brasil nessa década. Eu posso calcular para cada ano e posso calcular o total da década. Então, digamos, eu quero saber para cada ano. Então, a fórmula da taxa de mortalidade é o número de óbitos dividido pela população exposta, vezes, daí a gente usa uma referência, né? Depende muito do que a gente está falando, mas, em geral, taxa de mortalidade a gente mostra por 100 mil habitantes. Repito que esse número de habitantes é de pessoas também entre 30 e 69 anos, porque se eu tenho a mortalidade, o número absoluto de mortes por entre pessoas de 30 a 69 anos, no meu denominador tem que ser essa população também exposta a esse evento. Então, eu vou começar lá com a minha formulazinha, igual, pode abrir parênteses ou não, eu vou abrir aqui. Aí eu quero, então, fórmula da taxa de mortalidade. Numerador, número de eventos, no caso, óbitos,
dividido pela população exposta, fecha parênteses, e aí eu vou botar vezes 100 mil habitantes, né? Para ter uma referência, porque é o que se usa para a taxa de mortalidade. Aí dá um enter, ele vai calcular para a gente. E aí, pessoal, eu não preciso fazer para cada ano a mesma coisa, a fórmula também a gente consegue arrastar. Então, seleciona ali a casela, tem o quadro ali embaixo, ele vai calcular para cada ano. Ah, eu não quero 4 caselas. Eu também não quero, desculpa, 4 decimais. Eu quero só uma. Aí vem lá lembram aqui embaixo do geral, aqui que tem os zerinhos com a flechinha, e a gente vai diminuindo, ó, eu quero só uma. Então, fica assim. Então, aqui seria a taxa mortalidade por CA aqui. Posso abrir aqui para aparecer toda a informação. Tá? Então, uma forma de fazer. Agora, vou fazer mais uma só. Se eu quero a taxa de mortalidade da década inteira, né, eu poderia ter um corte transversal da década. Então, eu vou somar, ó, o número de habitantes, vou somar o número de eventos, tá? Esse número de habitantes é uma média, né? Vamos ver se vai dar certo assim, senão a gente corta um. Aí eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer sem o parênteses agora para mostrar. Igual, numerador, o número de eventos, no caso, óbitos por câncer de traqueia, dividido pela população, vezes 100 mil habitantes. Deu certo a unidade aqui, ó. Então, na década, foi de 14,5 óbitos a cada 100 mil habitantes, tá? Então, isso seriam as minhas dicas para fórmulas. Né? Então, como fazer, e busca no YouTube se vocês querem alguma específica, se não é só ir fazendo. Então, o símbolo do mais é o mais, do menos é o menos, do multiplicar é o asterisco, e da divisão é a barrinha da divisão, né? Essa barrinha aqui. Aqui. Ele não vai aparecer. Ele não permite, né? Deixa eu botar aqui igual, tá? Aqui, ó, a barrinha do dividir, é essa barrinha aqui. Isso aí, então, pessoal. Agora, eu vou dar algumas dicas que eu também acho legal, bem úteis, num outro banco aqui, que eu separei para algumas dicas. Esse aqui. Olhando aqui para minha colinha para não esquecer de falar nada. Então, aqui eu tenho algumas informações que eu separei, né, para mostrar para vocês. E outra coisa bem bacana também, tudo vocês podem procurar no YouTube, tá? Mas, como eu falei, eu estou trazendo algumas dicas que eu uso bastante. Por exemplo, a gente pode querer inverter o que está na linha, a gente quer que fique na coluna e vice-versa. Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu tenho uma informação que é a taxa, ó, eu não botei com vírgula, tá? Ó, que era para a ideia de fazer gráfico, a taxa de mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis, conforme porte de municípios do Rio Grande do Sul, tamanho do município. E aí aqui tem de todas as DCNTs, e aqui tem separado por grupo das DCNTs. Então, doenças cardiovasculares, respiratórias, neoplasias, diabetes e outras doenças crônicas. E aí, então, eu tenho aqui, ó, na minha linha, o porte, e na minha coluna eu tenho as taxas de mortalidade por cada uma dessas doenças. Digamos que eu quero que o porte do município fique na coluna e as doenças, né, na linha. Então, a gente seleciona toda essa informação aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho para aparecer. Ó, selecionei tudo. Clico com o botão direito do mouse e venho em copiar. Aí, na hora de colar, seleciona aqui a partir de onde vocês querem colar, clica com o botão direito, e aí nas opções de colagem, tem uma opção, ó, estão vendo aqui que tem uma flechinha para lá e para cá, e ele vai aparecendo, ó, tá escrito transpor.
Aí, a gente clica aqui, ele vai colar invertido. Então, né, não precisa fazer manualmente, caso precise, ele faz essa inversão. Também, eu acho que é algo bem útil e bem corriqueiramente utilizado. Gráficos, tá? Última parte, então, que eu separei para vocês é sobre gráficos. Então, eu vou até apagar esse aqui. Não, vou deixar. Então, digamos assim, ó, que eu quero fazer um gráfico. Repito, gráficos, existem muitos gráficos. Eu, particularmente, gosto muito dos gráficos do Excel, tá? E existem excelentes vídeos no YouTube explicando todos os tipos de gráfico. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu uma vez comigo, que alguns alunos, talvez, que estejam escutando essa minha videoaula, já tenham escutado essa história. Uma vez eu estava trabalhando num artigo, enfim, que era um assunto um pouquinho novo para mim na época, que era sobre qualidade de vida e tal, né, os domínios daquele inquérito do RUCOL abreviado. E, enfim, a gente encontrou um artigo onde eles demonstravam por domínios, né, domínio físico, domínio meio ambiente, tem 4 domínios, aspectos sociais, né, e, enfim, e psicológico. Ele demonstrava num gráfico que, para mim, parecia uma teia de aranha, porque como ele é por escala de Likert, fazia as pontuações de 1 a 5, então ele ia pontuando, assim, cada domínio para mostrar qual que teve mais respostas. E aí eu disse, nossa, que gráfico legal, vou procurar no YouTube. Daí coloquei lá, como fazer gráfico teia de aranha? Daí ele me respondeu, você quis dizer gráfico de radar? Daí, sim. Daí eu né, reformulei a pergunta para o YouTube, como fazer gráfico de radar no Excel. E aí ele me deu as explicações. E uma outra forma, pessoal, que eu acho bem útil, é assim, ó, eu quero fazer um gráfico sobre essas informações aqui. A gente vem aqui, seleciona, vai em inserir, e aqui, ó, tem várias opções de gráfico, né? Se vocês já têm ideia do que vocês querem, daí tem os desenhinhos aqui que dá para ter uma ideia de como que vai ser. Mas tem esse gráficos recomendados que eu acho super útil. A gente clica aqui, ó, ele vai dar opções de gráficos que ele sugere para essa informação. E vocês podem ir clicando e testando o que vocês acham melhor. Eu, por exemplo, simpatizei tanto por esse primeiro aqui, que é o que ele aparece, quanto por esse aqui. Então, eu vou clicar aqui, vou dar um OK, ó, ele traz o gráfico para a gente, ó. Opa. Traz o gráfico para a gente, daí a gente pode arrastar ele assim para arrastar o gráfico. Ele está selecionado atrás ali, peraí. Então, aqui, quando a gente seleciona o gráfico, tem várias funções aqui, ó. Tem um maisinho aqui, por exemplo, que ele vai trazer elementos. Aí, por exemplo, se eu quero, ó, tem linhas de grade, posso tirar a linha de grade. Tem legenda, rótulos dos dados, que dá os valores de cada um. Aqui ele ficou meio empilhadinho, mas quando tem menos informações a gente consegue. Enfim, e aí vocês podem editar, por exemplo, o título do gráfico. Então, se a gente clica aqui em cima, eu posso escrever taxa de mortalidade, blá, 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 daí coloca como vocês quiserem. Tem como mudar as cores, né? Quando a gente clica aqui, ó, tem o baldinho, preenchimento, borda, a gente pode escolhendo aqui, ele tá cinza. Pode ir mudando as cores como quiser, dependendo para onde vocês vão enviar o gráfico, só aceita em preto e branco, daí dá para botar texturas. Enfim, é só explorar que tem N funções, né? De cor, de textura, sem preenchimento, ó, tipo de traço, tem muitas opções mesmo, e com certeza no YouTube também perguntando, a gente vai conseguir várias informações.
Agora aqui, ó, e outra coisa que eu não comentei antes, né, no Excel a gente tem a possibilidade de abrir várias abas, várias informações no mesmo arquivo, que chama planilha, e a gente pode editar aqui, ó, clicando 2 vezes. Por exemplo, essa minha planilha 2, que era a que a gente estava, eu posso chamar de transversal, né, que seria, nesse meu caso, seriam informações transversais da década, do estudo ecológico. E aqui eu tenho dados que eu chamo de longitudinais, que é o que aconteceu ao longo da década, a cada ano. Que daí entra aquela questão da análise de séries temporais dos estudos ecológicos, né, que a gente utiliza bastante o join point. E a gente pode demonstrar em linhas, né, o que aconteceu ao longo da década. Então, esses dados estão organizados da seguinte maneira, né? Todas as doenças crônicas, e aí, aqui é do Rio Grande do Sul, tá? Nessa década também é morte prematura, de 30 a 69 anos de idade, os óbitos, e aí eu vou ter a taxa aqui por 100 mil habitantes, conforme o porte do município, pequeno porte 1, pequeno porte 2, médio e grande porte. E aí eu quero demonstrar o que aconteceu ao longo desses 10 anos, dessa década, para cada um dos portes, para ter um comparativo dentro de um gráfico. Então, vamos lá de novo, ó. Vamos ver primeiro aqui. Eu quero em linha, tá? Vou selecionar, inserir. Aí aqui, ó, aqui tem, ó, em linha, ó, inserir gráfico de linha. Se eu quiser, eu posso vir direto aqui, porque eu já sei que eu quero linha. Mas vamos ver em gráficos recomendados, né? Ó, o que ele mais me recomenda é esse de linha, ó, o primeiro, né? E aí tem, ó, esse aqui também eu acho bacana, que dá para ver bem, né? Esse é um gráfico empilhado, né? Também, ó, outra opção para mostrar. Ó, que aqui o laranja é o pequeno porte 2, então dá para ver que o pequeno porte 2, ele teve uma carga bem maior, né? Um número bem maior de óbitos. Aí aqui, ó, pequeno porte 2, ó, tá lá em cima o laranjinha, que foi o que teve a maior, porque aqui na esquerda aqui a gente tem a taxa de mortalidade. Então, eu vou dar um ok nesse aqui mesmo, ó, que aí a gente tem esse gráfico. Então, vejam bem, eu tenho o número de óbitos, né, a taxa por 100 mil habitantes, conforme o porte dos municípios e ao longo dos anos. Então, a gente pode observar, ó, que tem alguns pontinhos, assim, leves de queda. Ó, aqui, por exemplo, 2020, ó, tem um decréscimo e depois começa a aumentar de novo. Né? O 2020, né, o nosso ano pandemia, sempre, ou geralmente, ocorrem eventos diferenciados, né? Então, ele fica bem visual para séries temporais, é um outro exemplo, então, de gráfico. Então, é isso, pessoal. Vou repetir minhas dicas. Para mais fórmulas, gráficos, procurem vídeos no YouTube específico para aquilo que vocês querem, então, fórmulas e gráficos, porque tem muitas opções mesmo. Espero ter ajudado vocês um pouquinho nesse Excel bem básico, e usem e abusem do Excel, porque ele é muito bom, ajuda muito, né? E se forem usar lá no Google Planilhas também, é bem semelhante, muda um pouquinho algumas coisas ali, mas é bem semelhante também, tem todas as mesmas funções. Certo? Muito obrigada pelo interesse no assunto e até mais.